Adriano Diogo, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à Folha Democrata. Tá me ouvindo? Perfeitamente, com muitas saudades de vocês. Nossa, nem acredito que eu vou encontrar a Sara Góes nesse programa aqui. Nem acredito. Ela tá em Fortaleza ou em qualquer parte do mundo que ela está? Ela tá em Fortaleza, ainda tá lá com o Luizão, que é o filho dela. Como é que você tá, Adriano? Tudo bem? Estou bem, você viu que depois do que o presidente da Câmara fez, eu vou pedir um direito de resposta naquele outro canal, né? Você Você tá sabe, avisando, né? né? Você tá avisando que o golpe tá vindo aí. Você estava lá quando eu falei que esse moleque ia aprontar, né? Sim. Você viu o que ele aprontou? Pediu o semiparlamentarismo, aumento do número de vagas na Câmara Federal, pediu anistia aos golpistas. Você viu o que ele está aprontando, né? E só porque ele está É, começando agora. exatamente. Ele é pior do que o Alcolumbre, Adriano? Não, são duas cepas diferentes, digamos, né? O Uhum. Alcolumbre é judeu marroquino, de uma família que foi lá para Amapá, muito poderosa, muito poderosa. São grandes comerciantes, grandes atacadistas, eles que têm todas as agências de carro, as concessionárias, gente muito rica, que veio do norte da África e muito poderoso, né? Eles têm a companhia de energia elétrica na mão, eles são os donos daquela. Você viu que o Lula, no outro dia da posse do Alcolumbre, teve que autorizar a pesquisa da margem equatorial. Imagina o mico que o Lula teve que comer, sem dizer que o Lula disse hoje que cada senador equivale a 5 governadores. Então você imagina o poder desse baixinho Alcolumbre, que Uhum. fez mudar o rumo, porque aquele pedaço da foz do da foz do da Do foz Amazonas? do Amazonas, lá do Esequibo, Uhum. daquela bacia onde o Chávez está recomendando lá, e tem aquelas empresas multinacionais, o Lula teve que comer esse desgaste e autorizar pesquisa e exploração, né? Uhum. Imagina o poder do cara em troca de ter uma gestão passiva. Então, ele é muito poderoso. Quando o Mota, da onde vem o Mota? O Mota, aquele lugar da. Quer dizer, tem Paraíba. dois lugares perigosíssimos no Nordeste: Alagoas e Paraíba. Paraíba, para você ter uma ideia, não sei qual é o tempo. Eu estou no ar já? Não. Não, tamo no ar. Tá rodando a live. Ah, tá rodando. Vamos lá. Então, deixa eu falar um pouco mais formal. Uhum. Da onde vem esse cara aí? De onde vem esse rapaz, esse deputado? Cara não, deputado, presidente da Câmara. Uhum. A, a Paraíba, de onde ele é originário, na época da ditadura, as Uhum. pessoas acham que as ligas camponesas eram fortes lá em Pernambuco, Recife, na área rural, né? Uhum. Daquela região terrível lá que o Arraes, como governador, enfrentava, os latifundiários e tal. Mas a grande organização popular das ligas camponesas ficava na Paraíba. A liga camponesa mais famosa, mais importante do Brasil, que aquele grande cineasta brasileiro Coutinho imortalizou, com aquele filme Uhum. Cabra Marcado para Morrer, da Elizabeth Teixeira, ela era da Liga do Sapé. Onde era a Uhum. Liga do Sapé? Na Paraíba. Paraíba. Então, a grande região insurgente Uhum. católica era Paraíba, né? Não é à toa que Aham. a Erundina vem da Paraíba, né? A Erundina é quase uma freira, uma religiosa, né? Lá Uhum. tinha o Dom Pelé, que é aquele bispo negro da teologia da libertação. Então, a Paraíba, Uhum. o processo de repressão na Paraíba foi uma das, contra os camponeses, foi uma das coisas mais impressionantes. Só para você ter uma ideia, você lembra daquele ministro do governo Lula, o Marco Aurélio Garcia, aquele gênio que Sim. inspirou toda a diplomacia brasileira? A esposa Uhum. dele, a Bete Lobo, estava no carro
com a Margarida Maria Alves, aquela Tá. famosa Margarida Maria Alves, Uhum. e foi assassinada num atentado. Num atentado. Caraca. É. E a Dilma teve um ministro que era dessa família que mandou matar Maria Margarida Alves, o ministro lá da Paraíba. Então é desse pântano que nasce, dessa oligarquia terrível da Paraíba, que nasce essa liderança que agora assume, né? Então, Uhum. tudo que é... O Nordeste é tudo bravo, né? Você sabe. Uhum. Uhum. Mas Paraíba, Alagoas, né? O Rio Grande do Norte também é muito barra pesada, Uhum. é muito perigoso, entendeu? Então, Uhum. é dessa cepa aí, dessa que nasce, esse cara é um cara jovem, né? Muito Uhum. jovem, de uma Uhum. família antiquíssima lá, que manda no interior da Paraíba e tal. Você vê o PT em Alagoas, o PT, para ter alguma coisa em Alagoas, tem que recorrer aos calheiros. Os calheiros. Aham. O Aldo Rebelo, que é alagoano, trabalhava na fazenda dos calheiros. O pai do Aldo Rebelo era funcionário da fazenda dos calheiros. Entendeu? Os Ah. calheiros. Então, essa é um lugar muito barra pesada. Uhum. Imagina você, em Alagoas, tem uma cidade chamada Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios, onde nasceu o Graciliano Ramos. Aham. E ah, pejorativamente, quem nasce em Palmeiras são os palmeirenses. Aqui em São Paulo tem uma enorme comunidade, lá na Uhum. região da Vila Prudente, no Favelão, Aham. onde há um grande predomínio de palmeirenses. Essa Palmeira dos Índios é uma das regiões mais violentas do Brasil. Do Brasil. De ter gente marcada pra morrer e tudo, né? Nasce marcado para morrer. Tem data já. Tem reserva no cemitério. Entendeu? Aham. Então, é desse caldo de cultura que surge Uhum. esses Lira da vida, Uhum. esse Mota, né? Essas regiões mais atrasadas do planeta. Semelhante àquela. E agora, com a entrada da droga, do crime organizado no Nordeste, isso multiplicou por 1000, entendeu? Uhum. O grau de violência no interior, porque o jegue foi substituído pela moto, né? Uhum. E os meninos que vêm para cá adquirem todo para o sul, adquirem todas essas vicissitudes, né? Se é que a gente pode chamar, e volta para lá e o bicho pega, né? O bicho pega. O Entendeu? bicho. O bicho pega. É, uma coisa que Agora, você tá. vê que naquele Vai lá. programa lá, né? Só para fazer Uhum. uma licenciosidade, que eu fui chamado de futurólogo do mal, não sei o quê, Hum. eu falei pouco naquele programa, né? Você lembra? Sim, Você estava você foi testemunha, né? Como eu foi. me senti mal aquele dia, como eu me senti mal. Uhum. Como se eu fosse Mas um universitário. o governo tá virando do Centrão, Adriano Diogo? Vamos. Não, não é que o governo está virando o centrão. O que acontece? Falando com todo cuidado. Uhum. O Lula é desses mega estadistas, digamos assim, ele é do tamanho de um Getúlio Vargas, para comparar uma pessoa. E olha que o Getúlio era militar e, e governou de 30 a 45 com a mão de ferro, né? Uhum. O Lula não é nada disso. É um cara que não é do Sul, é nordestino, mas é o cara que vai deixar para a história um legado de um projeto para o país. O Lula, não é que ele vai para o centrão, ele cada vez tem menos base de esquerda. Quando ele Uhum. começou, ele tinha o PT, a Igreja Católica, a esquerda voltada do exílio, os, o, as pessoas saíram da prisão, era uma enorme frentona. E a de Apolônio de Carvalho, Manuel da Conceição,
até o pessoal do Rio Grande do Sul, dos assentamentos. Era aquela norma ilógica, ainda tinha o brizolismo vivo, né? Ainda tinha outras forças vivas. Uhum. Hoje, a esquerda no Brasil é cada vez menor. Não tem mais a Igreja Católica, não tem mais a Igreja, a base, né, da teologia da libertação. Uhum. A geração 68, que organizou o PT, envelheceu, né? Uhum. Nem todo mundo o acompanhou. Os companheiros do Lula foram para a prisão, foram condenados, Aham. isolados, Zé Dirceu, morreu Busquets, né? Então, o que acontece? Para sobreviver, cada vez mais da esquerda para o centro. Mais da Uhum. esquerda para o centro. Né? Para tentar. Isso aconteceu na África do Sul com Mandela, com o Uhum. partido dele lá. Aconteceu na África do Sul, essa migração. O Mandela começou com um programa quase socialista. Hoje, o Mandela, o partido do Mandela perdeu lá, perdeu na África do Sul. Aí você Uhum. vê que o PT, conseguiu uma proeza. 2 governos Lula, 2 governos Dilma, veio o golpe, o Lula recuperou e tem chance de fazer mais um governo e passar esse bastão para as novas gerações. Né? Uhum. Agora, lógico que as novas gerações não têm a mesma composição e a mesma origem. Bahia, mesmo Uhum. Ceará, né? E mesmo São Paulo é outra composição. Né? Por mais que o Lula goste e aposte no Haddad, não é Uhum. aquela origem popular, né? Uhum. Do chão de fábrica, de São Bernardo, da greve. Já é outra pegada, é Haddad, é Guilherme Boulos, né? É Uhum. essa classe média mais radicalizada que foi para a política, mas que não Uhum. tem nada a ver com aquela turma do Djalma Bom, Uhum. né? Daquela turma que formou o PT na fábrica, no chão da fábrica, os nordestinos, né? Aquela turma da geração do Lula, né? Uhum. Então ele vai se adaptando, ele vai, ele vai se organizando e montando esse novo desenho democrático, né? E é Uhum. assim que ele tem conseguido sobreviver. Então, realmente, de um partido socialista, você vê qual é a política do Lula para a economia? É totalmente keynesiana, né? Uhum. Agora ele quer liberar o crédito, o microcrédito, através dos bancos, para ver se a população tem mais dinheiro, mais autonomia, né? E totalmente vigiado. Porque quem governa o Brasil, as grandes forças que governam o Brasil, é de um lado o agronegócio, do outro lado o mercado financeiro. O Lula, qual é o grande sonho do Lula? O grande sonho do Lula é criar Uhum. um projeto para o Brasil. Aham. Mas para criar um projeto para o Brasil, algum setor da burguesia tem que vir com ele. Uhum. Getúlio Vargas trouxe os setores, além de ter toda aquela origem militar, então, ele trouxe setores da burguesia com ele. Né? Ele Uhum. fez acordo com os americanos em 43, quando o Roosevelt veio para o Brasil, e ele foi para a guerra. Né? Ele foi para a guerra. O Getúlio Vargas tem um projeto de Brasil. E Uhum. quando o Roosevelt ofereceu uma trégua para ele, o, 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 o Getúlio desenhou um projeto. Qual era o projeto dele? Mineração, metalurgia, ferrovia, hidrelétrica, né? Ele tinha um Uhum. programa, era quase um programa militar, era um pragmatismo do Getúlio. Para ele pôr 20 mil brasileiros na guerra, lá na Itália, ele fez um pacto, né? E ele já vinha com esse pacto. Lógico que quando os americanos entraram na guerra, ele teve que tirar todo mundo do Partido Comunista que estava na cadeia, da anistia ao Prestes, e o Partido Comunista que comandou a defesa da participação do Brasil na guerra. Os comunistas ficaram trancafiados nas Ilhas Presídio de 1935 até 1943. Uhum. Prestes, teve a mulher condenada à morte, mandaram, enfim, toda aquela linha do Getúlio. Getúlio queria já começar com a Petrobras em 43. Os americanos não permitiram.
os americanos só permitem que a Petrobras seja criada em 1954, quando teve a crise da criação da Petrobras e teve aquela disputa entre os militares da aeronáutica e do exército para quem ficava ao comando da Petrobras, que é internacionalmente conhecido como o crime da Rua dos Toneleleiros, lá aquela coisa, o atentado ao Carlos Lacerda e o suicídio de Vargas, né? Então, esse foi o Vargas. Depois do Vargas, Juscelino tentou. Já era um outro tipo de projeto. Qual era o projeto de Juscelino? Acabar com as ferrovias, implantar as rodovias e criar o parque automobilístico. Trazer todas as empresas multinacionais de automóveis e caminhões para o Brasil. Essa foi a proposta de Juscelino. E Juscelino, covardemente, foi cumprir o mandato, né? E essa semana parece que o governo brasileiro vai abrir as investigações sobre como Juscelino morreu na Dutra, se foi assassinado, se a ditadura o matou. Bom, esse foi um outro iluminista, Juscelino Kubitschek. Tinha acordo com as indústrias, tanto europeias, né, a Fiat, a Alemanha, a Volkswagen, e trouxe a GM, fez o Brasil. Aí veio a catástrofe, a eleição, o Jânio ganhou a eleição. Era um cara de extrema-direita, completamente louco, ficou 7 meses. Aí, quando ele condecorou Che Guevara em Brasília, com a ordem do Cruzeiro do Sul, os militares não aguentaram e derrubaram Jânio. Quem assume? João Goulart. Aí, né, uma proposta idiota, como desse presidente do Congresso, foi o parlamentarismo, sem plebiscito. João Goulart fica alguns meses no parlamentarismo, com Santiago Dantas, Franco Montoro e tal, e pede um plebiscito e volta ao presidencialismo. Quando ele volta ao presidencialismo, João Goulart tinha um projeto. Qual era o projeto principal de João Goulart? Reforma agrária. A embaixada americana se muda para o Brasil. E de 62 a 64, prepara a derrubada de João Goulart. João Goulart é impedido de continuar na presidência da República, é mandado para o Rio Grande do Sul, onde seu cunhado Brizola segurou a onda dele, e depois ele foi para o exílio, depois a ditadura o matou envenenado. Então, desde João Goulart, que depois da ditadura vem o processo mais, né, de Fernando Henrique, o Plano Real, aí assume Lula, e é esse pedaço do iluminismo. E Lula tenta manter. Os tucanos desapareceram, O Hélio Gaspari já está decretando a morte dos tucanos na Folha, já. Uma pena, né? Uma pena, porque que bom que era quando a oposição era tucana e nós éramos oposição aos tucanos, né? Uma pena. Então, nós estamos nessa parte da história do Brasil, né? Do Brasil, Agora, tomara que a burguesia não mate o Lula, né? Como fez com o Goulart. Porque qual é o problema desse projeto do semipresidencialismo, que é um eufemismo, na realidade é parlamentarismo, é controlar o Lula, fazer do Lula uma marionete. Fantástico. Fica lá, não manda porcaria nenhuma, né? Então é um parlamentarismo sem ônus. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes,
os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.